que está acontecendo com a Marvel e para onde a Marvel vai. Então hoje é olhando para a energia da empresa e o que vai acontecer com ela. E aí, claro, vocês estão interessados em saber o que vai acontecer com o universo, né? Mas a gente tem que olhar a empresa também para saber como isso vai impactar o universo, o MCU. Primeiro que tem uma energia pesadíssima lá, gente. E aí aqui eu abro um parênteses e te faço uma pergunta. Tu acha mesmo que todas as pessoas de sucesso que tu conhece, nem que seja pedir uma oração pra avó, elas não pediram? Tem gente que esconde a própria fé, mas não quer dizer que não tenha. Tem gente que esconde uma crença religiosa, mas não quer dizer que a pessoa não pratique. E tem gente que às vezes nem isso tem, mas pede pra alguém que tem. E aí aquela energia se manifesta. Então, eu não sei lidar com coisa tal, mas eu vou pedir pra fulana e a fulana sabe com quem falar e vão lá e mexem os pauzinhos energéticos, como eu costumo dizer. E lá também tem. E teve gente que fez isso de uma forma destrutiva, de uma forma errada, sem saber. Mexeram com energia achando que aquilo ia ajudar e aquilo atrapalhou. Porque não é porque está no mundo espiritual que é correto e é bom. Não é porque é um médium, um canalizador, um bruxo, um mago, um religioso que tá certo ou que tem um resultado bom. Às vezes o resultado não é. Às vezes o resultado é uma energia pesada, que mesmo que ajude, que traga o dinheiro, que traga visibilidade, que traga o sucesso, está trazendo de um jeito que é destrutivo, que adoece, que preocupa, que traz ansiedade e que traz, de certo modo, decisões erradas, que sem aquilo poderia ser ainda melhor. Que se não tivesse feito, numa pureza maior, iria ainda mais longe, entende? Esse é o ponto. Iria ainda mais longe. Então foi trabalhada a energia de uma forma errada lá dentro, por parte de alguém que queria o sucesso. Foi meio que o pé na porta, assim, no mercado, né? E hoje eles estão com unhas e dentes para fazer a coisa funcionar, para fazer o dinheiro que foi investido trazer seus frutos, para fazer outras pessoas comprarem as ideias que estão acontecendo lá. Então tem mais filme sendo produzido e vendido. Vendido no sentido de eu estou produzindo isso aqui, vou falar com o produtor vai ver quem vai contribuir, quem vai injetar dinheiro nesse projeto. Então tem todas essas camadas aí, né? Todas essas ações. E isso está acontecendo muito rápido, com muita avidez, com muita ansiedade. Quando a gente faz alguma coisa com muita avidez, o mercado acha lindo, mas o resultado pode não ser o melhor. Quando a gente segue o fluxo e faz as coisas no tempo certo, tudo tende a dar mais certo mesmo, de um jeito muito melhor. Tipo, tu quer ficar com alguém, tu manda 1 milhão de mensagens, a pessoa vai tipo, opa, né? Calma, chega. Aí se tu leva mais numa boa e vai deixando que a outra pessoa perceba, vai um pouco mais devagar, quando vê, o match já estava ali, só precisava a pessoa entender. No mundo dos negócios acontece isso também. Só que a cultura que a gente vive não diz isso. Ela diz que tu tem que ir correndo pro mercado e já era. Só que ninguém mais concorda com isso totalmente, porque as pessoas vão e fazem isso durante um tempo, depois elas cansam. Só que na indústria, o que tu faz? Tu tira aquela pessoa e coloca outra que não tá cansada. Simples desse jeito. E é isso que está acontecendo lá. Então, se alguém não está indo na mesma velocidade que eles gostariam, nessa pressão aqui, então tá, então vou chamar fulano, ponto. Então tem uma dança das cadeiras lá acontecendo, tem cabeças que vão rolar. Olha aqui, ó, a carta do sucesso no baralho cigano, ela tá no obstáculo, ou seja, podia tá mais longe do que deveria, podia ter alcançado um sucesso maior. Mas meio que se sabotou, né? Agiu com imaturidade, por assim dizer. As ações da Marvel em alguns momentos foram ações precipitadas, ansiosas e impositivas demais. Então, algum lançamento que foi feito muito rápido, que projetos que não foram bem pensados, uh, colaboradores que foram demitidos sem razão, só porque acharam que eles não estavam mais se dedicando bastante e que poderiam colaborar muito com o projeto, não importando se ia levar 12 ou 36 horas, mas ia ficar melhor, esse tipo de coisa. Nesse momento, tá havendo lá uma espécie de consciência, assim, de, cara, isso não tá certo. Peraí, se a gente continuar assim, a gente vai ser engolido, porque a gente tá dando tudo que tem e não tá chegando onde precisa. E aí, o que que acontece? Vamos parar e vamos pensar nisso, vamos dar um passo atrás. E esse dar um passo atrás pode não ser percebido por todos, porque tá havendo lançamento, filme finalizado, etc, etc. Então não é algo que a gente note num primeiro momento, mas que está acontecendo lá no background mesmo, dentro das salas onde a gente não tem acesso às conversas.
peraí, a gente vai ter que se proteger, algo tá vindo para cima de nós. Eu sinto que tá vindo receita, governos, e que porque muitos países não aceitam certas práticas, não aceitam nível tal de violência ou nível tal de sexualização ou coisa assim. Então, o que que acontece? Ah, ah, vou, esse filme não vai entrar aqui. E aí, quanto vale aquele mercado para mim? Ele vale muito, então eu quero estar lá. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou me modificar, porque aquilo tá vindo para cima de mim. A ideia de que o meu filme tem que ser de tal maneira tá vindo para cima de mim. Eu preciso lidar com isso. Como é que a gente vai fazer? É uma reunião longa. Essa reunião está acontecendo há semanas. Ela não vai se encerrar tão já. Não há uma decisão tomada totalmente sobre o futuro. Se eles vierem a público falar alguma coisa sobre essas cabeças que vão rolar e tudo mais, vai ser uma coisa incompleta, porque não há definição total de tudo. Então, quando a gente pensa assim, e aí, como é que vai o universo 6 e tal? Tá caminhando para isso? Esse é assunto para outro jogo, inclusive. Mas, uma pauta boa, né? Mas, o que que eu posso te dizer agora? Que mesmo que a previsão mostre, vai acontecer assim, 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 não é uma coisa que a pessoa decidiu. É como eu olhar pra ti e dizer que tu vai ter filho em tal idade. Tu não decidiu isso agora, mas a gente sabe que tu vai ter filho em tal idade, entende? Ou que tu vai trabalhar em tal lugar, ou vai mudar de país, esse tipo de coisa. Pode não estar no teu radar ainda. O tarô mostra isso, mostra aquilo que não tá no nosso radar, que a gente ainda não sabe, mas que é nosso. Então, né, tá havendo um momento de clareza e de observação dos perigos lá fora. Um momento de planejamento, um momento de insights, inclusive, de brainstorm toda hora. Um momento de o que nós vamos fazer. Então, marca uma reunião com uma pauta, mas na real, aquele diretor, ele tá tentando explorar alternativas sem dizer para aquele subordinado que é isso que ele quer. Ele tá tentando extrair daquela mente alguma coisa, até a revelia daquela pessoa, porque ele não sabe nem o que perguntar, basicamente. Tá entendendo? Outra coisa, caminhos novos estão se abrindo, possibilidades novas, como se nesse momento pudesse acessar um novo público, uma nova ideia, um novo modelo de negócio. Então é um novo modelo de negócio, é um rebranding bem grande, é um caminho que se apresenta dizendo assim: bom, o meu consumidor que antes assistia filme desse jeito, e que fase da vida ele tá agora? Né? No que ele acredita hoje? O que ele busca? O que ele faz para se divertir? Então, tem havido também a necessidade de pesquisa. A gente pode até achar que essas pesquisas já tem lá dentro, mas não estão fazendo ainda a pergunta certa. Ainda estão conjecturando, mas ainda não há uma pesquisa totalmente no papel sobre isso. Uma pesquisa que vá para a pergunta certa, entende? Não é o que tu faz para se divertir a pergunta. É o que te diverte a pergunta. O que tu faz para se divertir? Tu vai no shopping, mas isso te diverte? Não, mas é o que eu faço para me divertir. Tá, e o que ia ter divertido é verdade? Tal assunto. Ah, então tá, então é tal assunto que eu vou fazer. Só que eles não chegaram nessa pergunta ainda, entende? Ainda não conjecturaram isso. Mas, como a gente tá vendo aqui no jogo, vocês vão ficar sabendo disso em algum momento. Em algum momento vai vazar e vocês vão dizer, era disso que ela tava falando aquele dia. Tá chegando diretor novo, tá chegando gente de nome muito importante lá dentro. Tá a chegada de alguém que modifica totalmente o que a gente tá enxergando, modifica totalmente o que está sendo exibido, o filme, a ideologia, a filosofia por trás, a mensagem que quero passar. A mensagem. E alguém lá está muito disposto a lidar com mensagem. Do mesmo modo que a gente tem estúdios que fazem filmes dessa maneira, a gente tem estúdios que fazem filmes dessa maneira. De certo modo, eles geram uma cultura. E eles estão começando a abrir os olhos para, opa, eu estou gerando uma cultura. Então eu tenho que estar ligado a essa cultura, senão daqui a pouco, quando vê você responsabilizado por estar mandando essa mensagem e alguém fazer isso na realidade e eu ser responsável por aquela atitude de alguma maneira. Então tem uma questão aqui de legislação batendo também, de ética. E alguém, possivelmente um advogado ou alguém que entenda muito de lei e de relações internacionais, dizendo assim, vamos mudar isso aqui, senão tu vai te incomodar. Senão isso aqui não vai dar bilheteria como tu queria e também não vai atender aos teus propósitos, porque os teus propósitos são esses, mas isso aqui não vai chegar, né? É como um chiclete que já foi mascado há muito tempo. Então ele está trocando o chiclete por um outro tipo de chiclete. E tem mudanças aqui, tem uma. Ao longo do tempo, vocês vão ver a Marvel abrindo mais mercado, chegando em outros países, atingindo mais público.
abrangendo novas idades, novas pessoas de outras ideologias e pessoas de outros hábitos, porque não é faixa etária somente. Porque tu pode ter o cara de 45 que vive de herói em música, tu pode ter o cara de 28 que se formou em direito faz pouco e tá lá e só quer saber de trabalhar. Então não é a idade, é o estilo de vida, não é a faixa etária. Talvez aí seja a pergunta errada deles, né? Nisso também. Então, que idade tem meu público? Não interessa que idade ele tem, interessa o que ele gosta. As pessoas hoje são livres para gostarem do que elas quiserem, dentro do algoritmo que elas recebem, que está direcionando só para aquilo, mas dentro daquela janela que é oferecida para elas, do mundo que está sendo mostrado como desejável, elas escolhem dentro daquele espectro ali. Mas elas podem escolher, de diversas idades. À medida que elas percebem que eu só gosto disso porque isso é mostrado para mim insistentemente e que se eu olhasse para isso eu também gostaria disso, aí o jogo muda. E eles são muito mais espertos nesse sentido do que a gente imagina, porque tem gente lá dentro que está antecipando todos esses movimentos que eu estou falando. Só, como eu disse, ainda não estão fazendo a pergunta certa para chegar na resposta ideal, para ter o sucesso ideal. E me parece que não é só o sucesso que buscam, mas é o sucesso que a gente quer ver na Marvel. Mas eles não buscam só isso, eles buscam transmitir uma mensagem. Eles buscam deixar uma marca numa geração que vai trazer para o mundo alguma coisa. Uma geração que vai se comportar de uma maneira. Só que agora isso ultrapassa a geração. Isso já não é mais uma idade. Isso é uma ideologia. Então eu quero pessoas com essa ideologia. E essa ideologia, dependendo de como eu lidar com essa ideologia, eu posso levar eles para atos dos quais eu vou ser responsabilizado. Eu, como Marvel, estou incitando algum tipo de atitude. E alguém vai me responsabilizar por isso. Então chega. Não vou incitar esse tipo de ação. Então tem todo esse movimento acontecendo lá dentro. Mas vocês vão ver crescimento. Vocês vão ver alguém indo preso. Vocês vão ver cabeças rolando, que daí é só pro profissional mesmo. Vocês vão ver gente nova chegando. Vocês vão ver filmes totalmente diferentes daquilo que estão vendo. Ainda não vai acontecer totalmente essa mudança de aspecto dos filmes, tá? Isso ainda não. Então, aquele tom mais, às vezes mais colorido, mais alegre, isso ainda continua. O tom ainda continua. O assunto muda ligeiramente. O tom continua, o assunto muda ligeiramente. Depois muda tudo. Mas não é agora. É uma mudança gradual para manter as pessoas lá. Não é como a Jaguar fez. Não é brusco desse jeito. Tem toda uma preparação. Além disso, me chama muita atenção aqui de alguém ir preso por conta de assédio ou coisa assim. Então, gente, possibilidade de bilheteria bem forte pros próximos, sei lá, 2, 3 anos, mas royalties, na verdade, de receber por coisas que já foram feitas. Mas uma ruptura bem grande do sistema. Eu nem sei se continua com o mesmo nome ao longo do tempo. Grava isso que eu tô te falando. Eu nem sei se continua com o mesmo nome ao longo do tempo. E não é por conta dessas incorporações. Isso também. Então eu faço parte de um outro estúdio. Legal. Mas não é só isso. Aqui eu tenho o setor Marvel. Isso vai mudar. Isso vai mudar. É totalmente diferente. Dá pra gente ir, de certo modo, esquecendo a Marvel que a gente conhece pouco a pouco, porque já vai se despedindo do nosso mundo, porque à medida que esse cara aqui vai preso, à medida que essas outras pessoas chegam, muda. Muda. É como tu botar ali Red Bull, Bragantino. Quem torcia pro Bragantino, agora torce pra Red Bull. Aí daqui a pouco a Red Bull vai lá e diz assim: eu não sei se tá isso em contrato, não posso afirmar, tá? Mas no mundo dos sonhos que a Red Bull vai lá e diz assim: não, agora é só a Red Bull, sabia? E aí tu, cara, eu torcia pro Bragantino, o que houve? Então dá essa sensação, né, de descaracterização. E aí tá, mas eu tô tão acostumado aqui a torcer pro Red Bull que eu vou continuar. E aí, né, pode ser algo que vocês gostem, mas não num primeiro momento. E isso a longo prazo, não tô falando de rapidinho, não, tá? Mesmo que alguns acontecimentos aqui venham a acontecer em poucos dias. Então, Thunderbolts a gente já viu que vai ter uma boa bilheteria, tem um vídeo aqui sobre isso, pode assistir, tá aqui na legenda, na descrição desse vídeo tem o link pra ele.
mas ele não é o que vai estourar todas as bilheterias. Ele vai vencer uma coisa bem legal, mas não vai estourar tudo, não, tá? Não vai estourar. E vídeos, os outros, como é que eles vão, eu vou fazer num outro, porque a espiritualidade tá me avisando que é pra eu parar agora, que o vídeo tá muito longo e que vocês não iam captar essas informações. E não ia ser legal nem pra mim. Então, a gente encerra pra ir pra trazer mais pontual, né? Os outros vídeos, não misturar tudo num só, tá bom? Beijinho em vocês.